Chamo-me Maria José da Silva Valente, nasci a 16 de abril de 1916. Aonde? Aonde é que nasci? Nasci em Golpilhares. Nasceste em Golpilhares, bom? Não, não nasceste. Onde nasci? Minha banca. Oh. Nasci em banca. Nasci em banca agora. Deixa lá. E quantos irmãos tinhas quando nasceste? Quando eu nasci tinha 4. Já tinhas 4? Não. Tinha. Tinhas um mais velho só. Tinha 2. Tinha 2 acima de mim. Quem? E eu 3. É. Tinha a minha irmã São e o meu irmão Jorge. Mas a tua irmã São morreu. Mas ainda era viva quando eu nasci. Sim, e ela morreu. E já era grandinha quando ela morreu. Ela morreu com quantos anos? Hã? Ela morreu com quantos anos? Ela morreu, eu não sei bem dizer, mas devia ter alguns 15 anos. Ela foi para a praia com a prima. A tia pediu à minha mãe, ela foi para a praia com a prima e veio da praia com aquela doença. Que doença é? Era febre, não foi só ela, foi toda a gente que foi para a praia. Mas morreu muitos, a minha irmã morreu e morreram muitos outros escaparam. Mas, Foram buscar à praia aquela doença. mas ela depois ficou doente em casa, foi? Depois ficou doente e morreu. Morreu, não chegou mais a caminhar nem a andar. Tive uma morte horrível. Morreu escoadinha. Mas ela foi à América? Ela estava, o médico ia lá todos os dias. E o que é que ele dizia? O médico dizia que pouco escapava daqueles que foram para a praia naquele ano. Aquilo foi uma crise medonha. Mas depois a tua... Depois esteve na cama, muito tratada, variava muito, tinha muito febre. Depois deu-lhe uma hemorragia, morreu escoada de sangue. Na nossa sala lá em casa era tudo. Não tinha canto nenhum que tivesse sangue, parecia que tinha andado lá, sei lá o que é. E morreu escoadinha. Ainda me lembro como se fosse essa hoje. doença pegava-se? Não se apagava, era o tifo. Era tifo? Diz que não se apagava. Não se apagava, mas depois correu a eles todos, menos a mim. Porque o médico mandou-me tirar de casa. Já quando estava tudo em cama, perguntou se havia alguém que estava sem febre, era eu. E ele mandou-me tirar de casa. E eu fui para a casa da minha madrinha, para São Martinho, para a casa da minha madrinha. E depois, quando aquilo passou, é que então fizeram mais infecção à casa e aqui eu fui para casa. E eles ficaram todos doentes, mas não morreram, os outros Hã? irmãos. Os outros irmãos ficaram doentes, mas não morreram. Não morreu mais ninguém. Porquê? E eles tomaram alguma coisa diferente? O médico ia lá todos os dias, todos os dias. O médico era uma pessoa quase como família e dava-se muito bem com a gente. A gente não o chamava, e ele quando entendia que ia lá, ia. Às vezes até ia 2 vezes por dia. Ele ia lá sempre. Também já morreu. E tu tens alguma fotografia dessa tua irmã? Já morreu. Tens alguma fotografia dessa tua irmã? Na fotografia, não, naquele tempo era assim, era uma tristeza. Não tenho fotografia nenhuma, ela era um pranchão de uma rapariga. Forte, Tu lembras-te bem muito dela? atenta, andava a aprender a costura. Algumas vezes levava-me com ela. Muito amiga das irmãs, muito amiga, muito carinhosa. Eu. E o teu irmão, quantos anos tinha quando tu nasceste? Quando eu nasci, o meu irmão, quando eu nasci, devia ter 4 a 5 anos. Porque a minha mãe tinha 2 em 2 anos, tinha um filho. Era assim. E tu foste à escola depois? Hã? Foste à escola? Foste à escola? À escola, vó, foste à escola? Não. Nunca fui a uma escola. Nunca foste nenhuma vez à escola? Nem eu, nem o meu irmão, Ele também não foi? nem a minha irmã, que morreu. Os mais velhos, depois os mais novos já foram, já fizeram a quarta classe. A Ana e a Inês, a Beatriz também não foi. As 2 mais novas já foram.
Mas as primeiras era para trabalhar só, mais nada. E o que é que vocês faziam? O que nós fazíamos, olha, eu tinha para aí 9 anos e estava a tomar conta das minhas irmãs. Eu tomava conta. Ia a carretar a erva, ao pasto, que a minha mãe cegava no campo, até lá acima, como tu sabes. A minha mãe cegava e eu fazia um feixinho e levava lá abaixo. Eu acarretava lá para... Quantos anos? Sei lá, era novita, era pequenita, era, sei lá, não posso dizer, mas podia ter, sei lá, não sei, alguns 10 anos, capaz de ter 10 anos. Acarretar, tomar conta das minhas irmãs. Tinha aquele encargo. Depois a minha irmã adoeceu. Quando a minha irmã adoeceu, ai meu Deus, e morreu, a minha mãe disse para mim, olha, agora tu vais aprender a costura, que ela andava a aprender a costura. A tua irmã morreu e eu não tenho quem faça a roupa, eu não tenho dinheiro para pagar de fazer tanta roupa a tanta gente. Por isso tu agora vais aprender. Eu comecei a chorar, não queria ir, ainda me lembro como se fosse. E o que é que não querias ir? Comecei a chorar. Ela disse, não, então é para ti até bom, já não andas no campo, e assim, desde que a gente fosse para outra arte, o meu pai arrumava-nos já, não queria que a gente... O meu pai era muito nosso amigo, mais que a minha mãe. E depois, mas pronto, ela escreveu-me lá no Largo e eu fui para a costura. Fui para a costura, neste intervalo, o médico que nos tratava resolveu botar um posto de leite lá no nosso aido, lá em cima. E pôs-me a mim como empregada. Eu tinha 10 anos, já é que fazia. Ia buscar leite aos fregueses, canado de leitinho. Chegava lá, tinha o povo que eu levava, eu media e escrevia tantos litros hoje, tantos litros amanhã. Assim como escrevia os litros todos. E deslatava o leite. Saía o gordo, com 10 anos, isso eu nunca me esqueço. Saía o gordo numa máquina, aquela manteiguinha toda, e saía outro deslatado que não prestava, para outra máquina. E deslatava, depois que o leite lá estava todo, tinha a máquina, metia numa máquina e deslatava, botava um pão canado, caía o gordo caía para um canado e o outro caía para outro, para botar aos porcos. E depois eu, quando acabava aquilo, arrumava o leite do canado, que ia um senhor da banca buscá-lo, aquele canado de leite, que era mesmo manteiga só. E o deslatado pegava nele à feição das minhas poças e eles tinham uns aidos por lá abaixo, que fizeram para porcos, e eu ia levando aquele leite e repartia. E ele tinha de dar para os porcos todos. Eu repartia naqueles porcos por lá abaixo, arrumava a casa da máquina e tudo, tinha de deixar aquilo tudo limpinho, lavado à máquina, lavado com água, lavado, escorrido e deixar tudo muito limpinho. Fechava as portas e ia para a costura, a primeira costura, que era lá tudo no lugar. Depois, não foi assim muito tempo. Não sei se chegou a ser um ano, acho que não. O médico também se chateou daquilo e fechou. Mas eu, com 10 anos, fui girar naquela porcaria. Escrever e tudo. Depois... Como é que tu aprendeste a escrever? Como é que aprendeste a escrever? Não foste à escola? A minha mãe é que nos ensinava. Enquanto estava a amar a uns, ensinava-nos aos outros. E a gente éramos muito espertos, aprendíamos muito bem. Depois, eu vinha de deslatar o leite, quanto mais depressa acabasse o serviço, andava sempre a correr. Eu chegava à casa, eles já tinham comido ao meio-dia, deixava-me o caldo na lareira para estar quente. Quantas vezes nem eu comia, para ir a correr para a mestra. E depois andava em espique com outra, a ver quem chegava primeiro, a ver quem aprendia mais, andava em espique com outra. Depois ele resolveu fechar e eu fiquei todo dia na mestra. Fiquei todo dia na mestra, depois ela já saía, não tinha máquina, ela já saía dar dias e deixava-me ir para lá fazer alguma coisa que eu quisesse. Eu tinha poucos meses de costura. E o que é que eu fui fazer? Uma camisa para o meu pai. Uma camisa para o meu pai. E depois, eu ouvi a minha mãe dizer à minha prima, olha, sabes, ela estragou o pano, mas aprendeu. Já cortou, já fez, está aqui uma camisa como se fosse outra pessoa que a fizesse.
Por isso, já fez, hoje é a minha afilhada, foi a minha afilhada. Comecei logo a costurar para fora. O meu pai já não me levava, dava dias à dona Alice, que morava lá, que tinha morado aqui no Porto muitos anos. A dona Alice ia para lá um dia por semana. E dava dias e outros dias dava em casa, costurava em casa para fora. Quando casei, a minha arte era costurar. Não tinha mais nada, foi assim a minha vida. Mas o meu pai era muito nosso amigo, muito nosso amigo. Diz, por exemplo, não tinha arte, tinha de trabalhar com eles. Tinha arte, andava a aprender uma arte ou isto, já não nos ocupava para nada. A gente era aquilo. Era muito bom. O meu pai a minha mãe era mais arisca, mas o meu pai era muito bom. E foi assim a minha vida, de nova, de pequenita, comecei a trabalhar como manjerica. E é por isso que ainda hoje só estou bem a trabalhar. Eu acho que é por isso mesmo. Porque eu pequenina, parecia um ratinho, a lavar o pasto, com uma cordinha, amarrava e levava lá abaixo. Enquanto a minha mãe ia apanhando, eu ia levando. Sempre a trabalhar. Só faz bem a gente trabalhar em pequena, só faz bem. Eu muito trabalhei e fui uma vítima. E eu e o meu irmão fomos os piores para trabalhar. Eram os mais velhos? Os mais velhos. O meu irmão também foi uma vítima. E os teus pais, o que é que faziam? E os meus pais? Eles eram agricultores? Hã? Eram agricultores os teus pais? Pois era, o meu pai era. E o meu pai, um ano, quando se fez aqui na estrada, que é hoje, da banca, em Água Levada, o meu pai foi para lá trabalhar. E ele disse, eu ganho muito dinheiro, vocês têm paciência, mas eu vou para lá trabalhar. E eles faziam aquilo tudo a bois, antes era a bois, a carros de bois, e a arais, e tudo, era tudo com bois. E a gente temos 4 bois. E vacas, a gente tinha vacas e tudo, era muito trabalho. Depois chegou a minha mãe, uma ingrata, para trabalhar connosco, que a gente pudesse, e ele ia todos os dias ganhar dinheiro para a estrada, enquanto a estrada valia. Ele ia ganhar dinheiro, andava um padre a guiar o serviço da estrada, e era o meu pai a fazer o serviço com os outros. O meu pai era com o gado. Antes eram os bois que faziam o serviço, puxar bois com as ferramentas e assim. E o meu pai era para andar com o gado, a puxar as pedras, e o padre andava a guiar os trabalhadores. Ia para lá todos os dias. E os trabalhadores andavam a fazer a estrada. Durou muito tempo, que foi da Água Levada, foi da banca, da casa de fundo da igreja à Água Levada. Levou muito tempo, ele ganhou lá muito dinheiro, ajudou muito. E a minha mãe, coitadinha, e o meu irmão, que era novinho também como eu, é que tratava da vida da casa. É que apanhava para o gado todo, é que tirava o leite, é que lavrava as terras, é que semeava, é que fazia tudo. O meu pai vinha e guiava, e ia. O meu pai andava lá todo dia. Foi um ano de trabalho em cheio. Mas pronto, viver sem vergonhas do mundo, e viver bem, e ainda comprar as terras que tenho e tudo. Meus pais fizeram uma vida muito boa. Mas o teu pai esteve a trabalhar no Brasil, não foi? Ah, O teu pai não esteve a trabalhar no Brasil? meu pai que é? Esteve a trabalhar no Brasil? Tu disseste que... Mas foi solteiro. Foi solteiro antes de casar. Ele era, a minha avó não tinha o que falar a fazer, ele trabalhava nos campos. Ele depois foi para o Brasil. Foi para o Brasil, era novito, não podia dar o dinheiro, não podia ficar com o dinheiro. Não podia ficar com o dinheiro, o patrão era muito amigo dele. E depois, chegou a altura dele fazer a idade, 21 anos, e o patrão disse, alto lá, que o pai dele ia buscar o dinheiro todos os anos. Não sei se era anos, se era meses. Ia lá buscar o dinheiro que ele ganhava. O meu pai. E então o patrão chegou quando ele fez a idade, o patrão acho que disse, oh menino, agora, alto lá. Agora quem manda em ti sou eu. O dinheiro que te dou é teu, não é dos teus pais. Nem dos teus avós, é teu. E começou a guardar. O pai chegou lá para levantar o dinheiro e o patrão não deixou. O patrão, não, ele agora já é senhor dele, tem de trabalhar para ele. E pronto, ele veio-se embora. E depois, quando veio, já tinha a terra das Ribeiras comprada, com o dinheiro dele. E veio até que casou logo. Casou logo com a minha mãe.
E depois acho que ainda foi a Brasília. Depois era cozinheiro no Brasília. Era cozinheiro no Brasília, depois também gostava muito dele. E depois ele gabava-se, coitado. E eu faço comer melhor que a vossa mãe. E fazia. Faço comer melhor que a vossa mãe. Já para isso estive na cozinha a cozinhar. Ele também foi escravo da vida. Mas graças a Deus criou bem os filhos e criou bem a nós. Tu conheceste os teus avós? Ah, Conheceste os teus avós? conheci os meus avós, conheci, então não conheci. E foi eu que fiz o vestido do casamento da minha avó e aqui vesti. Do casamento, do batizado. Ai, porra! Do funeral. E estava a costurar em Loureiro. E chegou lá a morte que ela que morreu. Tive de vir logo embora. Fiz o vestido, vestia, e aqui a preparei, e aqui... Fizeste logo o vestido? Ela era mais que a mãe, era tão nossa amiga. Tão nossa amiga. A gente ia lá e tinha de comer. Não se vinha de lá sem comer. Ela morava lá perto? Morava onde mora agora. É no fim, quem vai da casa dos meus pais, para diante sempre, e depois corta assim, que eram os meus primos que vivem lá. Ela vivia ali, vivia perto de nós. Ela vivia perto de nós. E a gente ia lá à canalha. Tínhamos pão, a gente não nos faltava pão, graças a Deus. Mas ela tinha de ter alguma coisa para nos dar. Era ali pertinho da gente, minha amiga. E depois, quando eles adoeceram, começaram a adoecer, a minha tia, acho que era tia, o meu tio tinha casado de novo, estava fresquinho, e ela que ia para lá, que lavava a roupa todos os dias, era um carregão de roupa. E ela que ia lá todos os dias buscar a roupa, e aqui ia levar, e que tratava. E os meus tios, foi um ano certinho. Os meus tios, aqui labrar as terras, aqui semear, aqui tratar o gado. Aqui tudo, meu pai, um ano certinho, não teve, tudo feito por gente de fora, tudo. Foi uma calamidade lá em casa. Mas não faltava gente para nos fazer serviço. Porque as pessoas antes ajudavam-se umas às outras, não é? Antes as pessoas ajudavam-se umas às outras nas terras, não era? Eu andava com a minha mãe, foi nessa altura ainda era pequena, era novita. Novita, como já era, já. A minha irmã que faleceu, já foi para o Furadouro, para o mar, com as primas, olhar para as crianças, já era uma mulher. Essa era a mais velha. Pois era o meu irmão. E na altura o que é que vocês comiam? Ah? O que é que comiam normalmente lá em casa? Como é que a gente comia? Era caldo e pão. Era caldo e pão. Ao domingo era mais um tacho de arroz ou carne. A minha mãe comprava. A gente tinha galinhas, tinha porcos, tinha vacas, matava-se tudo, havia gado para tudo. Tínhamos tudo de casa. Só que era que a gente não tinha. Quer dizer, a minha mãe e os meus pais gostavam muito de carne de vaca e assim. E depois, quando era festas, compravam. Para se descansar, compravam carne de vaca. Eu não a podia ver. Eu nem sequer a podia ver, ainda hoje não a posso ver. E a minha mãe queria me obrigar. Eu estava muito fraquita, a minha mãe queria me obrigar a comer. Quando veio, até algumas vezes comprava de propósito só para mim. E que eu não comia. O último dia que ela me obrigou, mas eu não comia. Eu estava no quinteiro, que ainda é hoje o mesmo quinteiro, à porta da cozinha, sentada numa cadeira, estava muito fraquinha. E a minha mãe estava a fazer comer. E fez o comer, e arranjou o meu pratinho, arranjou tudo, e via a sair para a cozinha fora, comeu comer, e comecei a arrancar tudo que tinha. O meu falecido pai veio, alto, acabou o obrigar a comer. Acabou aqui. Ela não pode comer isso. Para comer isso, comida que tem lá dentro, faz favor, acabou. Esse comer para ela acabou. E acabou mesmo, nunca mais comi. Nunca mais me atentaram para eu comer. Ainda hoje não como. E
Eu não podia, de longe, só o cheiro de longe fazia vomitar. Não podia ver aquilo, pronto, nem galinha, nem carne de vaca. E a minha mãe comprava por minha causa, porque eu estava muito fraca, muito doente. Mas eu não comia, valia a pena estar a gastar dinheiro. Comia. E comiam peixe? Comias peixe? Comia peixe, comia bacalhau, comia sardinhas, não faltava comer sem ser carne de vaca. E ele... Mas vocês não passavam fome? Não passavam fome? Passavam fome? Nunca. Não passava, ninguém passava fome na minha casa, ninguém. Ninguém, desde festa, françava sempre, era um comer melhor, era tudo melhor, era uma festa. Desde que houvesse uma festa, era uma festa também lá em casa. E o diário era pão e caldo. Não faltava pão, minha mãe cozia, não nos esperava porque acabasse. Quando soubesse mesmo a acabar, já cozia outra fornada. Acabava outra fornada, havia sempre pão lá em cima de uma tábua. Havia sempre pão, a farta, pão de casa era bom, pão. E havia muito vinho de casa, depois que o meu pai cultivou. E havia muito trabalho para trabalhar. O que havia era trabalho. Toda a gente trabalhava muito. Mas passou-se bem o meu falecido pai, parece que ainda estou a ver. Era tão amigo da gente. Minha mãe era mais cabra. A minha mãe era mais cabra. Quando não se vingava dela, virava-se a cantar, e cantava, e cantava. Minha mãe era muito cabra, mas íamos uma vez por ano ao Furadouro, ao mar. Minha mãe aqui ia com nós. A gente não podia sair da beira dela. Um ano ela cismou que não ia. Ela cismou que não ia e meu pai disse, meninas, vocês preparem-se que tal dia, era um domingo, tal dia vamos à praia. A vossa mãe não quer ir, vou eu com vós. E ela ficou furiosa. Pensava com o meu pai que não ia. Ficou furiosa, mas isso eu era moça. Mas chegou só o dia de manhã cedo, preparemos-nos e fomos para a praia, para o mar. Mas o meu pai ele chegou lá e juntou-se com os amigos. Juntou-se com eles. E a nós disse, olha meninas, mas agora, sabeis que é ali que está o mar, não podeis ir para lá. Juntai-vos com os vossos colegas e brincar à vontade. Há tantas horas, quero que seja aqui nesse sítio. Precisamos ir embora. Pronto, olha, foi um dia de brincadeira. A gente juntou-se com colegas lá. Andávamos à roda, tudo sem brincadeira assim. Foi um dia de brincadeira. Chegamos à horinha, estávamos lá com o meu pai para nos levar. E nós fomos, quer dizer, nós fomos embora e a minha mãe, e apareceu-me um rapaz ao caminho. Apareceu-me um rapaz, começou a falar, e eu também falei. Começou a falar com as minhas irmãs. E chegamos à porta, o meu pai entrou, e as minhas irmãs, e eu fiquei à porta. Minha mãe veio logo à porta e disse, já estão com à porta. Estão com à porta. Porque o meu pai deixava-nos namorar e deixava-nos andar. Desde que fosse ali, tudo dentro E ele deixava, o meu pai, quando chegámos lá, deu-nos a liberdade de a gente andar com os colegas e andar à vontade, não estar ali presa com ele. E quando foi, há tantas horas, vamos embora. Chegou-se aquelas horas, nós prontas para ir embora. Nunca mais se esquece. Chegámos a casa, a minha mãe soltou-nos logo. Minha mãe soltou-nos logo, não quero que me lembre, meu pai. Meu pai não, meu pai, dentro do respeito, dentro de tudo, meu pai dava-nos respeito, mas era uma pessoa essencial, era uma joia, meu pai era uma joia. Minha mãe não, minha mãe já quando nos cheirasse, cantava e bailava e pintava o diabo, mas era danada. E meu pai deixava a gente fazer, a gente ir aqui e acolá, o meu pai que deixava que se fosse, ela não nos deixava ir a nós. E nessa altura achas que tinhas que idade, mais ou menos? Que idade? Tinha para aí alguns 19 anos, ou 20. Quer dizer, com 23, capaz de ter 20 anos. E eras costureira? Era solteira. Costureira?
Ah, Costureira. era, eu estava a costurar em casa. Costurava em casa e dava dias. Era 25 tostões por dia. E aqui também era, que o povo já me tem dito. Aqui também eu era 25 tostões por dia, as costureiras, naquela altura. Depois quando eu vim, o povo dizia-me. Era aqui e era lá. Eu lá ganhava 25 tostões por dia. Ia para a casa da Alicinha, que tu não chegaste a conhecer, que ela morreu, que tinha lá uma mercearia na esquina, ainda lá estava. Na esquina, e ela e tinha uma menina, e a menina veio educar para aqui para um colégio para o Porto. E depois, quando tinha a idade, foi embora para lá. Também não foi feliz. Casou e depois teve uma criança, a criança morreu. E eu ia também costurar para ela 2 dias por semana. E dava dias. Quando depois eu estava em casa a costurar. O meu pai não me chamava para nada. Sabe, era assim, era mesmo. Depois, pronto. Apareceu este lá, o falecido, e eu não queria casar naquela altura, ele era mais velho do que eu. E eu não queria, ele foi falar para o meu pai, não falou para mim. Ele falou com o meu pai. E depois o meu pai veio na feira de Santo Amaro. Depois o meu pai chegou a casa e chamou-me e disse-me, olha, fulano, porque a minha mãe cismava que era prima dele, que os santeiros, que eram todos primos. Fulano foi comigo à feira, e eu não sabia que eles tinham ido os dois para a feira. Nem ele foi lá. Fui para a feira de Santo Amaro e falou comigo e disse-me se tu querias casar com ele. E olha, eu não te mando nem te proíbo, não quero culpas, mas acho que tu fazias um casamento bom. Só te digo isto, acho que tu fazias bom. Que ali para o lado, ele andou a servir aqui. E para o lado do Porto vive-se muito melhor do que aqui, sabes? Era assim para mim, sabes? A vida lá é muito melhor do que aqui. Aqui é muito mais poderosa. Por isso não te mando. Só te dou este conselho. Acho que fazias bem. E eu fiquei a pensar. Fiquei a pensar até que dei assim. Dei sim foi ideal para a minha mãe. Minha mãe que assumia, não, ralhava por tudo, nada, ralhava. Mas pronto, eu... Mas tu disseste que sim, mas tu primeiro falaste com o Bu, ou não? Ah, Primeiro começaste a falar com o Bu. comecei a falar para ele? Sim. Não, ele tinha ido lá, andava à procura de outra rapariga, que ele tinha colocado. E ele andava lá à procura de outra rapariga. E eu estava a costurar à janela. E ele parou à janela, por isso, olha, embora aqui, lá, não sei, sabe, senhora amor. E depois a minha mãe apareceu, e falou para ele, ele disse quem era, e ele disse, nós vamos ser primos, minha mãe tinha essa cantiga, nós vamos ser primos, que esta família é toda família, porque é assim, porque é assim, olha, entra, a minha mãe chamou para entrar, a minha mãe aqui chamou para entrar, e aquilo fez um lanche, para ele comer, e aqui. Estava toda contente porque sabia que tinha parentes para este lado, não devia ser nada. Se era parentes, era já muito fugidos. Mas no registro, quando eu fui registrar, o registro levantou-se. Mas que é? Vocês são família, porque o nome era igual. E ele disse, não somos família. Ele é que falou, não somos família nada, não calhou ser um nome igual e tal. E eu não me tinha como família. Mas a minha mãe, se calhar, tinha razão, que ele era algum parente muito afastado. E eu depois fui lá casar-me para o registro. Mas ela depois já ralhava para eu casar, já pintava o real. Casei, meu pai fez-me um casamento. Não se usava lá sem fazer casamentos. Foi de carro, não foi a pé, os casamentos iam a pé, mas eu não fui a pé. O meu pai convidou lá os amigos dele e nós. E fomos de carro, e viemos de carro, e foi um casamento, toda a gente dizia, deixa que teu pai fez um casamento, deixa que teu pai... E depois tinha essa minha amiga, que tinha sido criada aqui no colégio, nas vésperas do casamento, ele foi lá, não sei porquê, e estivemos a falar com ela,
E ela a chorar, a pedir-lhe para ele me estimar. A rapariga era muito minha amiga. Ao domingo, ela era toda senhora, toda... Ao domingo ela vinha buscar sempre e dar um passeio com ela. Era muito minha amiga. E ela disse, olha que você estima. Eu ainda passo a ouvir lá. Olha que você estima, que leva a melhor prenda que a casa tem. Você veio aqui buscar a melhor prenda, deixa-me ficar sem amiga. Ela morreu quase do caminho. Casou também, alcançou, ao ter a criança aqui no Porto, morreu. Ela morreu a criança e morreu aqui. Mas tu desde que disseste mas tu desde que disseste que querias casar, não falaste com o Gu, não estavas com ele? E ela depois já ia lá. Ia lá a miúda, era? É. E tu não vieste cá antes de casar? Ah? Antes de casar não vieste cá para o Porto? Não. Nunca tinhas vindo? Não. Não vim casar para o Registro. Eu vim aqui casar para o Registro. Mas nunca tinhas vindo ao Porto? Ao Porto tinha ido mais a minha madrinha. Ela tinha-me levado uma vez. Tinha-me ido buscar, mas eu era novita mesmo. E a gente passou o Porto aqui, de carro, caminhonete. E eu cheguei a casa muito linha, porque o Porto era tudo luzes, eu nunca tinha visto tantas luzes. A gente nem luz tinha. Quando eu casei, passar pouco tempo é que veio a luz para lá. E ela levou-me até ao Porto, para lá do Porto. Ela levou-me na caminhonete para lá do Porto. E ficamos lá, não sei de onde, e depois fomos embora, ela que me levou. Minha madrinha de batismo, era muito minha amiga. Foi morrer ao Brasil. E foi assim. Mas então vocês não namoraram? Não, foi assim, foi um casamento falado. Não foi namorado. E a roupa que levaste no casamento, como era? A roupa do casamento, como era? A roupa de casamento era um vestido feito por mim. De que cor? Feito por mim. E eu tinha a fotografia, mas a canalha deu um cabo dela. Que tinha a fotografia de casamento. Feito por mim, era um vestido claro, cinzento claro, um véu na cabeça. E era o que se usava naquela altura. Por acaso eu ia bem vestida. Fui eu que fiz o vestido, mas eu ia muito bem. E ele também ia? Ele também ia, de fato, a estrear. De fato, camisa branca, ele também ia bem. E o casamento de lá ia todos a pé, e eu não fui a pé. Fui buscar-me a casa, todos. Buscar-nos as suas, aos convidados, e nós. Cada um levava o seu carro. Então, mas não foi lá naquela igreja em Abanca, perto do... Foi na igreja da banca. Cá embaixo? Sim. Naquela capela não fazia casamentos, era na igreja. E depois fizeram um almoço? Depois fizeram. Depois tiveram lá cozinheiras a fazer o almoço. Não, foi um casamento bom. Um casamento daquele tempo à rica. O meu pai gostava muito de mim. Comida dos amigos, comida tudo. Depois... Foste a primeira a casar? Foi, também era a mais velha. Sim, mas o teu irmão era mais velho, podia ser ele. Mas o meu irmão era marcou também. E depois foi um casamento também assim ajeitado. E a Beatriz casou logo atrás de mim. Beatriz casou logo atrás de mim. Também um casamento também arranjado na Radul, não sei como é que foi. E a minha mãe ficou com tanta raiva, depois, o princípio era da cor, depois tinha raiva, que até nem me deu a máquina de costura. O meu pai comprou-me, foi o meu pai que me comprou, e eu queria pagar, e eu vou juntar dinheiro para a máquina. Eu vou juntar, não quero, o meu pai dizia, não quero, aqui não há juntamentos, eu compro a máquina. Comprou uma máquina, havia-me a dar, que era eu a costura. A minha mãe cismou que não me dava, que a máquina que era para que ficasse em casa. Não me deu a máquina, chorei da minha alma. Depois o senhor que a vendeu, era do bar, também já morreu, coitado, veio aqui, minha casa. Passado poucos dias que eu casei, ele veio aqui. E depois o Salvador encomendou-lhe uma máquina. Encomendou-lhe uma máquina e a gente não tínhamos dinheiro nessa altura. Mas eu em pouco tempo a gente metemos dinheiro, caralho. Eu estive a trabalhar em pouco tempo, eu juntei
Então foi eu que comprei isto, não foi ele, não foi eu que comprei isto. Fui eu que comprei o copo da pala, fui eu que comprei os campos lá de baixo. Depois comeu o banho, todos os dias, ia para Porto vender, todos os dias. Depois o dinheiro para pagar a renda. E eu já não E sei tu quando vieste lá, vieste viver para onde? para aqui para frente, em frente. Para a Quinta? Em frente, esta casa é alta que está A aqui. Quinta. E fazias o quê? Agricultura? Ah, Fazias agricultura? pois é, eu ia vender todos os dias, todos os dias para Porto. Todos os dias, depois o Salvador, ia com o carrego à cabeça. Ia muita gente. Ia para o Salvador, que tem pena de mim, não era? Porque eu comprei um cavalo e uma carroça. E depois ia-me levar à praça. E ia levar algumas pessoas aqui que pediam. E depois já não me custava nada ir. E depois levava uma carroça e levava muita coisa com ele. Eu trabalhava com uma jerica. E todos os dias tinha que vender, todos os dias, só domingo que não ia vender. E todos os dias tinha que vender. E depois pronto, depois o senhorio, que era os do lar, despedir-nos. Porquê? Porque queria fazer eles gananciosos, queria fazer eles a quinta, despedir-nos e eu já estava aqui com a loja. Como é que tu vieste para aqui, para a loja? Como é que eu vim? Aqui estava uma loja e o senhor que estava aqui foi para Brasília e deixava a loja a quem quisesse. Depois eu tinha, pronto, apetecia uma loja. O Salvador sentiu que eu queria a loja, ficou com a loja. Veio aqui e vendeu com os gajos e ficou com ela. Mas estavas a arrendar? Para a renda. Depois veio aqui o senhorio, passado pouco tempo, já um ano ou dois, veio aqui buscar a renda. E veio buscar a renda, mas já tinha oferecido para mais pessoas. E depois, mas não me tinha oferecido a mim. Depois um dia apareceu aqui mais a senhora a buscar a renda, patrão. Entrou a buscar a renda e disse, então você ainda não me deu isto? E eu ali dentro e ele lá, você ainda não me deu isto? E ele disse, não. E ele disse uma história que eu tinha dito. Daqui não sai, daqui ninguém me tira, porque ele tentava vender aquela parte e eu ficava aqui. E depois eu disse, olha, não vale a pena, porque daqui ninguém me tira, daqui ninguém me tira, eu daqui não saio. Que eu sabia de certeza que o negócio que aquilo que não estava fora. Então disse, daqui não saio, e daqui ninguém me tira, não se aflija. E ele disse, pronto, eu vendo lá se você quer. E eu compro. Você não me ofereceu a mim, pois não. E ele disse, eu não, pensava que não estava interessado. E eu disse, pronto, mas eu compro. Eu compro, a senhora estava no carro lá fora. Ele foi chamou-a, olha, anda cá. Olha, a Miquinhas fica já, toda a Miquinhas. A Miquinhas compra isto. Compra. E eu disse, compro. E ele disse, e ele está com ela, combinou com ela e combinou comigo. Não lhe interessava fazer a escritura, senão passaram 3 meses, não sei o quê. Isso para mim não me interessa, o que me interessa é ter palavra. Se tiver palavra, ele está a palavra, e a senhora, seja descansada, está a palavra, está vendida. O que é a escritura só se faz por essa altura. Está bem, pronto, só se faz por essa altura. De hoje em diante é seu. E já não paga a renda hoje. Já não aceitou o dinheiro daquela renda. Ainda tinha direito a ele. Ele disse, já não paga hoje. Já não paga. Pronto. Eu fiquei, no dia da escritura, fez a escritura, mas isto estava tudo muito velho. Aqui. Estava aqui um barbeiro. O barbeiro saía também nessa altura, saiu ali. Aqui também estava velho, aqui tinha. A gente no dia, na noite de São João, de noite, vieram para aqui homens botar um teto novo aqui. No dia de São João não havia perigo. E eles vieram trabalhar toda a noite, a botar aqui este teto. Não havia perigo porquê? Porque se fosse de dia, não podia fazer sem licença e ficava muito caro. E naquele dia fez-se de noite, ninguém viu, era São João, ninguém soube e não paguei a licença. E era para que os mestres trabalharam toda a noite.
E pronto, depois fez obras aqui, continuou, comprei, era meu. Mas o bulo, o que é que disse? Ah, O que é que disse o bulo? o boi não disse nada. Eu fiz aqui. Ele não queria dinheiro na mão dele, ele nunca queria dinheiro, nunca queria andar com dinheiro. Nunca sabia, algumas vezes dizia, meu Deus, a vida agora está tão má. Mas ela arranja-te, não sei. Mas a vida agora já está para a renda e para tudo. Que sabe fazer. Um dia eu comprei a casa que está agora o Salvador. Era minha também. Portanto, fiz as partilhas aqui, fui para ela. Depois ela... Foi isto. Depois eu comprei sem ordem. E sabe, quando fui aqui à loja, comprei sem ordem. E eu disse, comprei. E eles foram embora e eu fui lá e eles estavam lá e disse, ó Salvador, olha, comprei a loja. E ele disse, compraste? Comprei. E o dinheiro? Estou feliz com o dinheiro. Ele não queria saber de dinheiro, não estou feliz com o dinheiro. E ele disse, bem, pronto, é lá contigo, tu que sabes. E ele nesse dia, ele nessa altura já não trabalhava? Ah, E ele já não trabalhava nessa altura? trabalhava na quinta ainda, trabalhava na quinta. Trabalhava na quinta, mas não queria. E ele vendia os bois, a gente tinha bois, a gente tinha vacas, a gente tinha tudo. Ele vendia os bois, e ainda estão os bois à beira dele, e ele já passava o dinheiro dos bois para a minha mão. Não queria, saímos de casa, e ele não levava dinheiro no bolso nem por nada. Era preciso ralhar para ele levar dinheiro no bolso. Achei o dinheiro, leva todo o dinheiro, nunca. Era alérgico ao dinheiro. Mas também tinha sorte, que nessa altura às vezes era só os homens que tinham dinheiro e não davam às mulheres, não é? Pois, Nessa altura... eu tive muita sorte, eu tive sorte em tudo. Ele dizia, uma vez ele disse-me assim, tu que julgas? Tu julgas que eu te deixo dinheiro assim à sorte, por ser à sorte? Eu experimentei-te bem. Eu sei quem tu és, porque é que deixar a consumida. Mas o papai disse-me que me experimentei muito bem, sei lá. E todos os dias fazia dinheiro quando ia vender. Depois tinha a perda, não ia vender. Mas era melhor aqui do que lá. No princípio aqui também ganhei muito dinheiro. Agora não se ganha nada. Agora é estar aqui a passar o tempo. Mas levou uma vida mais ou menos. Ele não tinha flema com nada. Lá este flema não tinha. Olha, compramos aquela quinta, que é uma quinta na Pala. Comprou-a e ele veio primeiro para ver. Olha, a quinta está à venda. Na Pala tinha uma casa, morava lá um cruzeiro e continuou a morar até morrer. Depois, quando morreu, a gente tomou conta da casa. E ele disse-me, eu comprava, mas não há dinheiro para ela. E eu disse, não há dinheiro, tu nunca queres saber o dinheiro que tens? Compra a casa que eu arranjo o dinheiro, compra a terra que eu arranjo o dinheiro. E ele lá foi dar o sim à terra, e eu dei-lhe o dinheiro, ele foi fazer a escritura e está feito. Ele não queria, se ele dissesse, ó Salvador, anda aqui, vamos contar o dinheiro que eu tenho, vamos. Quero saber disso. Não quero saber do dinheiro, não queria ver o dinheiro. Era aquilo. Tive sorte nisso também, que alguns só que tinha ter e gasto e ele não era, coitado, não era. E foi assim que a gente sangrou na vida, mas sangramos muito. Que tudo que eu tenho foi comprado por mim, ele não tinha nada. Quando eu casei não tinha nada. E deu dos pais, mas não tinha. E Mas eu... ele já tinha filhos. E ele, quando tu vieste para cá, ele já tinha filhos, não é? já tinha um no lar. Do lar foi para a avó não quis. Foi a menina, a última que nasceu. Depois foi para a tia que isto tomar conta dela tomou. E depois a rapariga não queria estar na tia, queria vir para aqui. Queria vir para a minha companhia. Queria vir para a minha companhia, veio. Tinha liberdade de vir, a tia ficou muito zangada por ela vir, mas ela veio. E eu tinha-os aqui todos, e casei-os todos e todos casados bem. Ficaram todos bem casados. Um já morreu, o António, o mais velho morreu, do coração. Morreu por cabeça dele. O médico dizia para ele trabalhar, a mulher não havia deixado trabalhar, a mulher ainda é viva. Mas era uma malandra de chapa. O pai chamou à parte e avisou, olha que essa mulher não serve para ti.
Oh, sério. E só te aviso, agora tu fazes o que tu quiseres. Ela era uma malandra de chapa, depois que ele morreu, já trabalhava mais, até ia deixar de trabalhar. Saber que ele que não podia fazer nada do coração, ele é que fazia tudo, ele é que fazia os carregos para ele vender, ele é que fazia tudo, olha. Ele foi e ela ficou. E ela ainda está viva. Era a Rosa. E essa era a mais velha, casou. Mas era Salvador? E fui Salvador, também casou. Casou, foi para uma casa nossa. Foi para uma casa nossa, apenas nas partilhas, E ele ficou com ela. Mas era nossa, a gente é que a comprou. E pronto, aí compramos tudo. Comprei isto, comprei tudo que tínhamos, os campos e tudo. Comprei pinhais. Olha, não posso estar quieta, sabes? E foi assim, a nossa vida sangrou muito bem, graças a Deus. Com as vendas, a vender. Aqui vendia muito. E para a praça nunca mais foi. Enquanto fui para a praça também fiz muito dinheirinho, graças a Deus. Depois que ele comprou, antes de ele comprar o cavalo, era um carrego todos os dias, não rendia tanto. Depois com o cavalo eu carregava a carroça. Mas chegava à casa, trabalhava com uma jerica para ter sempre coisas para vender. E após que a gente sangrou muito na vida, mas foi assim. O senhor viu que a gente estava a sangrar na vida. E tu vendias no bolhão? Despedeu-nos. Vendias no bolhão? Vendia no bolhão. E depois ele despedeu-nos. Eles é que faziam a quinta. Fizeram uma grande coisa. Nunca mais fizeram nada. Nunca mais só tiveram prejuízo. E tu, quando despediram, vieste para aqui? Quando despediram, tu vieste para aqui, para a mercearia? Eu já estava aqui. E continuaste? Eu já estava aqui e viemos para aqui. E quem é que estava aqui antes, sabes? Era um senhor que foi para o Brasil. Era um senhor. E isto era na mesma uma mercearia? Era. Sempre foi uma mercearia? Era no Brasil e ele queria passar para uma mercearia. E depois, como queria, o Salvador disse: queres que eu fique com a mercearia? Queres ir para lá? E eu disse: eu ia. E ele pôs e disse que ficava com ela e ficamos com ela. Passado um mês, tive uma carta do Brasil para eu deixar a mercearia. E eu disse: não deixo. Agora é de ver o que a mercearia dá. Agora ela é minha. Não sei se eu queria ter, não a vendia. É minha, agora é de ver como se iria dar. E ele zangou-se, veio do Brasil, veio morar para lá para a Chamorra, passou pouco tempo, morreu, está feito. Ele era um ganancioso, queria estar aqui, queria estar lá, não podia estar nos dois lados. Mas eu aqui tinha muita freguesia, agora não tenho. Agora isto foi abaixo de uma maneira, mas é em todos. E como é que era nessa altura? Vinha muita gente cá? Vinha muita gente. E as pessoas pagavam na mesma a fiado? O que é? Era fiado? As pessoas pagavam ao fiado? Pagavam. Fiavas? Pagavam, não tinha calotes, não tinha grandes calotes. A gente ia levar, tinha o carro, ia levar as compras do Cadabão, vinha muita gente do Cadabão aqui, e a pala era toda minha, era tudo meu, e trabalhava com uma desgraçada. Depois isto deu uma vira-volta, assim. Ninguém está na mercearia, ninguém quer, ninguém. Depois veio as lojas, estas sopas, que estragou tudo. Mas dizem, todos dizem, que as sopas vão abaixo e que as lojas continuam a reinar. Mas é toda a gente a dizer que já foi assim em Espanha. E agora aqui já está assim meio. Que as sopas vão abaixo. Mas foi as sopas que nos botaram abaixo. A nós e as outros. A mim e as outros. Que eu tinha muita freguesia. Ui, era a pala toda, era o Cadabão, era tudo. E como é que tu aprendeste a fazer as contas? Como é que aprendi? Foi o Fernando Carlos que me ensinou. Papá? Papá. Foi o meu pai, não foi o Fernando Carlos? Sim, foi o teu pai, meu Deus. Foi o teu pai, ensinou-me ali. Eu disse-lhe, ele sabia. Ele explicou de uma maneira que eu nunca mais tive problema nas contas. E
E a mãe, a Nanda, quando veio, não sabia fazer as contas. Quando veio para aqui, que vinha-me ajudar, não sabia fazer as contas e andou no colégio. Depois ainda aprendeu comigo a fazer as contas, que aqui é quase só contas de somar, não é? E ela aprendeu aqui comigo, ela nem quer que eu fale nisso. Ela aprendeu, mas ela não sabia. Ela puxou por a cabeça, ela andou no colégio. Ela não sei que cano tinha. Ela andava aqui atrás do teu tio. Não saia daqui, teu pai. Não saia daqui. Todos os dias venho aqui buscar eu vendia nessas miudezas, buscar linhas, buscar agulhas, vinham as duas. Vinham as duas, andava as duas ao despinte, que é ela e a irmã. Depois, eu sou o Fernando Carlos, o teu pai disse, ai meu Deus, e ele chegou-me a dizer, fui falar para o padre a saber qual delas devia querer. Teu pai foi falar para o padre. E o padre era aquele padre muito bom, que era o padre, não sei. Torres Maia, não? Não, era um padre muito bom, era um padre que era um santo, um padre. Padre Nuno? O Nuno não era, o Nuno foi antes do Nuno. Era um padre, ele tinha muita fama e depois esteve aqui pouco tempo porque ele foi para Lisboa, para os para mais alto do que o padre, ainda assim mais. Ele era muito bom. E ele foi falar para o padre e o padre veio-lhe de conselho a Nanda. Elas ambas são. Elas andavam lá sempre na catequese, andavam lá. E ele disse, elas são bem educadas as duas, mas eu ia para a Fernanda. Disse com o Fernando, com o teu pai, e agora já troco uns coisas. O teu pai disse-me, contou-me que foi lá para o padre, que foi o padre. Mas se ele enganado, a outra era melhor que ela. Se ele enganado. E quando tu foste para... Quando ele nasceu, quando o papai nasceu, como é que foi? Quando é que ele nasceu? Ele nasceu. Tinhas quantos anos? Eu tinha quantos anos? Tinha 24. E depois, ficaste com ele aqui? Ah? Ficaste com ele cá? Não, depois a tua mãe veio cá. A tua mãe não, a tua avó. A minha mãe vinha cá muito miúda. E veio cá e começou, eu levo-te. Tu não podes, com tanta vida com ele, eu levo-te. Aí chorei tanto. E ele foi lá, deves-te lembrar, ele está lá. Ele esteve lá até fazer a quarta classe, fez a quarta classe lá. Depois ainda fez o coisa que se fazia, agora não se faz, em Aveiro. Foi fazer lá Aveiro. E depois é que veio para cá, então, para ir para as escolas aqui, para estudar. Mas ele fez a quarta classe e fez chamava-se o nome, que se fazia, que agora já não se faz. A seguir à quarta classe fazia-se aquele exame era feito lá, era feito em Aveiro. Ele foi em Aveiro, nesse dia morreu. Aqui o meu vizinho, o pai da Júlia, de desastre. E não havia ninguém que tivesse telefone. E eu não tinha telefone. Eles haviam de falar pelo telefone como é que ele tinha ficado no exame de lá, de Aveiro. E ele morreu de desastre, estava aí um meio termo medonho, mas ainda assim deram o recado dele que tinha ficado bem. Deram o recado dele. E ele veio, então, quando fez esse exame de admissão em Aveiro, é que depois teve de vir para aqui, para as escolas mais altas, para as outras escolas, já não foi para a escola primária. Mas tu deixaste-o estudar mais, foi? Pois, ele andou a estudar. Hein? Mas porquê é que ele estudou mais? Porque não quis. Não, mas porquê é que ele estudou mais? Porque é que ele estudou? A gente tinha que gostava que ele estudasse e ele gostava de estudar. Estudou. Foi para o colégio, andou a estudar. Mas tu não disseste que, tu uma vez disseste-me que a professora dele tinha-te escrito uma carta.
Foi, a professora dele recebeu uma carta a pedir, porque eu fiquei muito triste quando ele disse que eu fiquei muito triste por isto, agora que eu vou recordar, porque tenho as minhas enteadas e depois o povo dizia, olha, o filho botou a estudar e os enteados não botou. Mas os enteados não botou porque eles não quiseram, nem a quarta classe fizeram. E depois o António, mais velho, que uma vez dizia para o Domingos, olha, estuda, tu gostas de estudar, não gostas? Quantas vezes eu ouvi por trás, tu gostas de estudar, não gostas? Estuda, que nós fomos uns burros, não quisemos, e agora tu conheces, calha-te bem. E ele depois ainda tentou, o António, o meu enteado, ainda tentou ir para uma escola, para fazer mais qualquer coisa, e andou lá 2 meses ou 3 e desistiu, não quis. Não tinha cabeça. E o nosso pedia sempre que queria estudar. E depois eu com a carta que eu recebi dele, eu não fui a professora, fui eu que recebi a carta dele, fui com ela à professora, aquela professora dava-se muito bem comigo, que morava aqui na porta seguinte, era aqui a escola. E eu fui lá com a carta para ela ler e para ela me dizer onde era o sítio que ele dizia que tinha a escola, que ele de lá já dizia que tinha aqui a escola, mas eu não sabia. E eu fui lá, e eu achei, ai meu Deus, eu estava muito triste. E ela disse, você está triste? Quem me dera a mim ter um filho como você tem? Quem me dera a mim ter um filho que me desse uma carta como esta carta aqui está? Você esteja contente, não seja triste. Eu não estava triste, por lavar caras mais tarde que me desse na cara. Olha, o dela vai estudar, mas os outros não vão. Mas não, porque os outros nunca disseram. Toda a vida, o Salvador chegou a me ter pedidos ao professor para chamar o António, para ver se ele conseguia com o professor, e o professor já lhe chamou e tudo. Olha que teu pai sofre muito, porque tu não estudares, não é assim, não é assim. Mas eu não quero. E o professor chamou outra vez o pai, que não valia a pena, que não adiantava nada, aquele que não dava. Não queria, não dava. E por isso foi. E o nosso já queria estudar. E depois a frema que eu tinha, ele ia de bicicleta para a escola e andava obras na estrada de baixo, quando veio a estrada de baixo, ele vinha de bicicleta. Chegava tarde, e enquanto ele não chegava a casa, eu estava aqui citinha. Ai meu Deus, não quero nada. Já passou, mas passei muito. Tinha frema com todos. A bicicleta, se fosse agora, não deixava ir de bicicleta. Mas agora, naquele tempo não havia carros, não havia nada. Mas a minha vida foi uma vida de muita consolação, de muito trabalho, mas também ao mesmo tempo de muita alegria. Que tinha tudo por mim, e também não podia ser por mais. O Salvador, a votação dele era sempre esta: ó mulher, tira um bocado de tempo, descansa um bocado, tu não descansas, estás cá de ti. É sempre a conversa dele, mesmo depois que eu estava aqui, ele sentava-se aí, coitado. Descansa um bocado. Não só que ninguém um bocado, senta-te e descansa um bocado, tu não descansas nada. E eu descanso um bocado, enquanto não estava para ouvir, estava a preparar as coisas. Eu não tinha um descanso. Mas olha, estou aqui, e os outros já foram quase todos, não é? E eu estou aqui. Por isso trabalho, já muita gente tem dito, trabalho não mata ninguém. Mata as consumições. Trabalho não mata, que eu trabalhei como uma desgraçada. E antigamente, tu vendias as coisas assim ao granel, não era? E as pessoas vinham buscar o quê, normalmente? Vinham buscar uma giga, com uma coisa, vinham buscar. Outras vezes depois levava-se, começou depois o costume de levar as compras a casa, e depois ia levá-la da casa com a bala. Ia levar para Cadavão, as de Cadavão até vinham aqui buscar, no princípio. Era sempre a trabalhar, e a gente não parava um bocadinho. Eu tinha aqui a freguesia toda minha. E normalmente quem vinha à loja eram as mulheres? Eram as mulheres. Não, agora já vem mais homens a buscar isto, a buscar aquilo. Mas no princípio não, os homens não vinham. Agora vem. E havia muitas leis? Ah? Havia muitas leis da venda? Havia quê? Leis? Como é que eram as leis? Antes do 25 de Abril andava sempre aí os inspectores, não era?
Quem? Os inspectores, antes do 25 de Venho Abril. aqui de vez em quando ver as coisas como estava aqui. Mas nunca tive grandes visitas lá dos fiscais. Dos fiscais eu até acho que nunca veio nenhum. Vinham os homens, uns próprios que vinham ver se estava bem ou não. Que tinham, depois de deixar de ter, depois começaram outra vez a querer ter, mas depois eu, de eles deixar, nunca mais me escrevi. Eles vinham ver, os que vinham ver se eu tinha tudo bem, se não estava nada passado de prazo, para ver se viesse os fiscais, para encontrar tudo bem. Porque podia estar a fazer coisas tortas. E havia uns que vinham ver se estava bem. Mas os fiscais nunca vieram aqui. Agora pode vir ainda. Mas não, vinha, mas era aqueles comadores que queriam comer, que a gente pagava por ano, por mês. Pagava um tanto, e eles vinham, davam uma vista de olho, está tudo bem. E ia-se embora. Que era só para ver se estava tudo bem. É só para mim. Agora não. Já passou o meu tempo sem eu ver uma pessoa má. E antes do 25 de Abril, era muito diferente do que é agora. Antes do 25 de Abril, tu lembras do 25 de Abril? Eu lembro-me do 25 de Abril, mas não me lembro da mudança. Não me lembro nada da mudança. Mas antigamente as estradas eram piores, não havia carros, as pessoas também viviam com medo, não viviam, não? Pois vi. Não se podia falar o que queriam. Pois, nem falar até. Mas a casa aqui, quando eu vim para aqui, isto era um idol, quase. Era quase um idol. Depois eu dei-lhe um concerto, arranjei. Agora, por lá assim, foi quando parti a perna. Fui para o hospital, estive no hospital, depois eu disse, eu não posso. No hospital pensava, eu não posso, os outros também não vão me ajudar. Vou fechar a loja, já estava com as cismas de fechar. A minha ideia vinha toda de lá para fechar. E eu cheguei aqui e disse, olha, vamos fechar a loja, agora já não dava o que dava no princípio. Vamos fechar porque eu não posso, ao tempo não posso. E não vale a pena, fecha-se a loja. E já que fui o primeiro, não fecha. Você não vai fechar a loja. E depois ela falaram para o irmão, para o Fernando Carlos. Ela falaram para o Fernando Carlos, vieram, olha, vais fazer obra na loja? E depois vai você ficar aqui à mesma. Oh, não vale a pena, eu não vou poder, eu assim, não vale a pena. Não, se você não puder, olha, está aqui sentadinha, vais fazer. E aqueles que resolveram, eu disse, eu não tenho dinheiro, que o dinheiro eu dava todo. Eu cooperava, nunca ficava com dinheiro. E dava para a senhora Fernanda, que ela agradece muito, e dava para todos. Ela nunca tinha dinheiro, agora ela tem mais do que eu. E dou os assistentes, já dou muito. E depois, não vale a pena, se calhar nunca mais posso. Agora não posso, se não pudesse, é sentada. E é que tratar de fazer para lá assim, porque a minha ideia era de fechar. Era fechar porque eu vinha sem pedir nada. E ainda agora, ainda hoje foi um dia, quando me levanto é uma dor aqui nesta perna, está aqui estou agora com a minha irmã, está aqui o ferro metido. Eu vi, o médico vinha assim com 4, era 4, assim, 4 pernas. Assim, uma coisa, assim, uma perna aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. E chegou à minha beira e puxou uma roupa do lado aqui, e puxou isto em cima da perna, e pôs-se em cima disto, e ele, o médico, pôs-se assim em cima, e eu dei um grito, ai! E já está, pronto, já está. E aqui ficou aquele 4, era assim 4, era assim, faz quando era assim 4. Um aqui, outro aqui. Outro aqui, era assim. Assim, e assim. E ele pôs assim com a mão assim, e pôs-se mesmo em cima de mim, assim, e dei um berro. E ele já estava. E está lá. Ainda hoje, há quase todos os dias, mas ainda hoje, quando eu me levanto,
Dói-me a roer aqui, enquanto eu não começo a andar com a perna para trás para a frente, ainda me dói. E eu pensei assim, se calhar nunca mais posso, não vale a pena. Deixa assim, não vale a pena, vai a loja abaixo. Agora, o negócio também não está como já não estava como antes, já estava a cair. Ela não me deixava, o Fernando Carlos, não, eu pago a obra. Eu pago a obra e vocês fazem aqui a obra e ela fica aqui. Se não se vai trabalhar, está aqui sentada. Não, e é que fizeram a obra. Eu não gostei de gestão, senão eu não fazia. Olha. Mas vêm aqui as pessoas também e ficam aqui a conversar, não é? Vem muita gente para aqui e fica aqui. Venho muito para aqui, algumas vezes venho. Venho para buscar qualquer coisa e se sentavam-se aí, estavam. E eles continuam a sentar-se aqui. Ainda faz. Olha aquela dali de baixo, eu não posso ver, a sua mãe aqui está arrastada, eu não posso ver aqui. Eu não posso ver aqui. Mas está bem, a tua mãe está a puxar, não sei o que a tua mãe acha. E depois um freguês já se queixou. Vocês estão aqui com aquela mulher aqui dentro. Eu não tenho culpa. Ela vem, senta-se aí, com os pernas no ar. Mas pediu a Nanda, e agora, bem, mas é só Nanda. A Nanda isto, a Nanda aquilo, a Nandinha faço-me isto, a Nandinha amanhã posso vir, e amanhã. Tem jeito de vir para aqui uma mulher daquela. Mais pessoas assim, algumas vezes vêm. Mas são 10 minutos, um quarto de hora, a conversar, a dizer qualquer coisa, assim, e vai embora. Mas agora também não aparece muito. Depois que começaram a vir homens, os homens sentem-se aí e estão, os homens dão mais lucro do que. E sentem-se aí e estão, eles vêm às 2, vão às 4 embora, mais ou menos, 4 de terra. E as mulheres deixaram tanto de vir. E também vão morrendo aqui nesta rua, já há pouca gente. Tem morrido a quase tudo. Tem morrido a quase tudo. Qualquer dia vou eu. Vamos todos. Mas eu que tenho a vez. Tanta gente que já foi à tua frente, não é? Eu que tenho a vez. Sabes lá quando é que é a tua vez? Mas bem, eu estava muito querida aqui na freguesia. Aqui nos arredores, Pala. A Pala era toda minha. Pala, Cadavão, Rio, é tudo. Eu não tinha tempo para nadinha, ai meu Deus, era sempre a dar. Agora passo dia de vez. Estou para aqui. Mas antigamente as mulheres vinham buscar as coisas e depois ficavam a dever. Muitas, outras não. Mas a quase todas. Mas depois eram os maridos que lhes davam o dinheiro, não é? Não, eram elas. Podia ser alguma, ser o marido, mas geralmente era ela. Sabes o que é ficar a ver? Ainda tenho agora freguês. Agora já não tenho senão uma ou duas. Era os balas. Era tudo reformado e depois quando eu recebi os balas, vinham pagar na loja. Estás a perceber? Ainda tenho uma ou duas que faz isso. Não tenho dinheiro. Ando até o dia de vir o bala. O bala vem e elas vão pagar. Elas pagavam até com o bala, agora não, porque a gente não pode. Agora tem de ir levantar o bala, levantar o dinheiro e vem pagar. Mas essas pessoas que vêm são certinhas. São boas. Depois que veio a coisa dos balas é que elas deixaram de pagar. Deixaram, bem só quando os balas vêm. Se os balas vierem adiantados, elas vêm adiantados. Outro dia que os balas vierem, elas já vêm pagar. Agora é diferente, vai-se pondo as coisas diferentes. Minha cabeça aqui parece não sei o que é. Mas não me dói tanto, eu era já distraída, não sei. Não me dói tanto. E como é que antigamente as coisas eram muito diferentes, não é? Não havia carros, nem nada. Até vim carros hoje trazer as compras. Nem tinhas luz, não tinhas nada, não era? Eu não sei.
Eu nem sei dizer se tinha luz, acho que tinha luz. Tinha luz, sim. Quando vim para cá já tinha luz. Na casa toda, tanto na quinta como aqui, tinha luz. Tinha luz. Mas vós lá, após eu vir, também logo a seguir, vós fecha a luz. Aquele senhor que foi fazer o posto da luz lá de baixo ao pé do cemitério. Aonde? Em Aveiro? Na banca, ao pé do cemitério. Fui logo após eu casar. Logo após, e ele era aqui vizinho. Após eu casar, ele foi para lá fazer aquela casa da eletricidade que é atrás do cemitério. Aquela casa foi um senhor que morava aqui, que foi para lá fazê-la. Mas num espaço de poucos anos passaste de não ter luz nenhuma para ter luz. Agora já não imaginas a tua vida sem luz. Pois eu não vinha aqui, não tinha luz. Não, tu não tinhas luz quando eras mais nova e vivias lá, não tinhas luz, não é? Não, mas depois já tinha. Para cá e já tinhas luz. Já tinha luz. Quando eu fui, se calhar a primeira vez lá, já tinha luz. Porque quando eu casei e vim para aqui, este senhor foi logo nesses dias para lá fazer a casa. Foi pouco tempo. Foi pouco tempo que vocês lá estavam sem luz, atrás de mim. A luz foi feita por um senhor que morava aqui nesta casa, aqui em frente. E como é que era de telhados? Era muito diferente do que é agora? Era diferente, eu sabe que Como é era que diferente. era? As casas eram as mesmas, quase. A viela era a mesma para aqui fora, que tinha muito mais gente, não tem ruído. Era quase igual, hein? As casas são iguais. Eram as mesmas, não havia prédios. Não havia prédios. Apartamentos não havia. Não. Começou a haver logo. Começou a haver logo após eu casar. Pouco tempo faltou. Eu não gosto de apartamentos. O senhor me perdoa, mas eu não gosto. As estradas também eram diferentes, eram de terra as estradas, não eram? E vocês andavam descalços? Não podíamos andar, era proibido. Proibiram andar descalço? Eu ia descalço, eu e os outros descalços, e leiteiras e tudo descalço. Para os correios, para a praça. Antes, a gente, para sair de Gaia para o Porto, tínhamos que calçar calçado. E aquilo foi rápido, aquilo veio logo. E a gente estava habituada a andar descalço com os pés desgraçados e não sabíamos andar com calçadas. Depois veio a moda do calçado, proibido andar descalço, e a gente agora já não sabe andar descalço. Foi assim, veio aquela moda. Mas tu andaste muitos anos descalça? Primeiro foi no Porto. No Porto, a gente não podia passar a ponte descalço. Ao passar a ponte tínhamos de calçar-nos para ir para o Porto, para o negócio, para o Porto. Mas depois passou para cá e passou para todo lado. Depois já ninguém podia andar descalço. A gente quando foi proibido, amarrava um pano no pé, embaixo, amarrava um pano e já ia calçado. Era uma miséria. Quantas vezes eu fiz o carrego para levar? 50 quilos. E o salvador levantava-se de madrugada, eu não chamava, mas ele levantava. E pegava no carrego e ia-me levar ali a Cadabão, ia para a quinta abaixo, ia dentro da quinta, e saía em Cadabão. E depois o povo ia tudo por esta estrada. E ele ia-me levar até lá para me papar enquanto foi carregos. Ele ia me levar, ele levava assim, e pesava na balança 50 quilos. E porquê que ele também não ia? Porquê que ele não ia? Não ia ninguém, um homem com um carrego à cabeça. Porquê que os homens não iam? Porquê que os homens não iam com os carregos? O que é? Porquê que os homens não iam com os carregos? Porque não se usava. Os criados serviriam, mas não se usava. Ir assim, homens com os carregos podiam ir ajudá-las a levar uma vasilha à mão ou assim, mas carregos na cabeça não. E eles ficavam em casa? Pois, eles ficavam em casa, pois era.
que às vezes veio ficar a fazer, a trabalhar em casa, também precisava estar em casa. Mas poucas vezes também ele foi. Ele depois resolveu comprar a carroça e o cavalo. Foi a coisa melhor que ele pensou. E eu fiquei com muito medo, tinha medo do cavalo. No princípio fiquei com medo, mas adaptei bem. E ainda cheguei a levar carregos de povo de fora, que me pediam. Olha, veja se arranja um lugarzinho, se leva-me a correr. Salvador eram bolas. Até proibiam. Quantas vezes deixou ficar coisas em casa que não se estragava para ir no outro dia para levar os que lhe pediam. Ele era muito bolas. E também tinha pena. Eu sabia o que custava andar a correr daqui para o Porto. E depois, como é que... Ele ajudava-te em casa? Ele que é? Ele ajudava-te em casa a fazer as coisas de casa? Não, eu andava sempre com eles e eles comigo. E eu vinha fazer comer e eles vão olhar, não só paradas. Eu ia fazer, eu tinha 2 moços grandes. Já fui à casa deles uma vez. E eles, agora parece-me que estão para a França, enfim, Espanha ou França. E eles chegaram a vir aqui visitar-me 2 vezes ou 3, depois que foram embora, depois que eu deixei. Eram umas joias uns moços também. E ele com os moços, por exemplo, eu vinha para fazer o comer, antes 1 hora ou meia hora para fazer o comer. E eles ficavam a trabalhar à mesma. E depois ele tomava horas para vir, daí 1 hora, daqui a meia hora, o que é, vinham, para dar ao gado, enquanto eu tirava a comer e punha a comer na mesa e ajeitava, e eu dar a comer ao gado, que eu tinha muito gado, aqui era tudo aidas, agora não. Era tudo aidas, era tudo cheio de gado. E eles davam de comer ao gado, os moços já sabiam aquilo, era uma coisa, eles já sabiam a coisa como era. E eu vinha à frente, uma quadra, depois eles vinham para olhar para o gado, para dar a comer ao gado e para tudo em ordem, enquanto eu tirava a comer e fazia. E era assim, no comer, depois de comer, descansava uma quadra, eu não, mas eles descansavam uma quadra, e depois íamos todos, eu também ia, se eu não fosse, eu não ia. Os moços iam, que era um dele, mas vocês descansavam todos depois de comer, então? Depois de comer, eu tinha a cozinha para arrumar. Mas algumas vezes cozia o pão, quando era cozer o pão. Mas no fim de comer descansava um bocado, no verão, no inverno não. Eram os meus moços que arranjei lá, aqui. Se tiveram assim as chaves, aqui, mas não gostaram de estar lá. E daqui foram para casa. Mas então e o Bu o que é que fazia? Estava com eles a trabalhar? O teu marido, o Bu, o que é que fazia? Estava com eles a trabalhar? O meu homem? Sim. O meu homem tinha sempre a trabalhar, de volta do guarda, de volta disto, não vinha para dentro, só vinha quando vinha com os moços. Ajudava, andava a acompanhar os moços, para fazer alguma coisa aí perto de casa. Ele acompanhava os senhores vinham também embora. Ele acompanhava-os, eu acompanhei embora. Eu até ao mato ia, mas eles apanhar mato. E à hora de fazer comer, deixava tudo guiadinho, tudo guiadinho. E depois à hora de vir, eu vinha à frente. Depois, agora já não se usa mato, agora já não se apanha mato. E quando é que vocês deixaram mesmo as terras? Quando é que deixamos as terras? Já foi há uns anos. Foi quando eles nos tiraram, senão a gente não saía de lá. E depois o Bu não fez mais nada? Ah? O Bu não fez mais nada? Não, vou e... Tu tinhas a loja, vieste para a loja e ele? Foi. Eles quando se despediram, já que estava aqui há anos. Já foi. Sim, mas ele depois deixou... Depois não, depois vinha para aqui. Estava lá, estive lá quase até o resto. E depois vinha para aqui. Depois arranjou-se casa aqui e ele veio para aqui. Ele vinha se sentar aí quando não podia trabalhar. Começou a não poder. Foi quando eles tomaram conta. Quando eles tomaram conta. E ele tinha mais quantos anos que tu? Ah? E ele tinha mais quantos anos que tu? 10. Era só 10? Era. Ele já morreu há quantos anos? Eu acho que era 10 anos. Há quantos anos é que ele morreu?
não sei. Só que Ele eu já não... morreu para aí há 20 anos. Pois. E ele morreu com 90. Ele morreu com 90. Então tem de ter mais pai 20 anos que tu, não é? Olha, eu não sei, já isso já não sei dizer. Não sei dizer, só... Pelo menos 20 anos, ele era mais velho que tu, uns anos. Pois era, uns bem, anos, bem mais velho. Se calhar era 15. Se calhar era 15 mais velho. Não sei. Não posso dizer. Se for ao cemitério sei, mas... Não sei. Mas antigamente não havia... Agora as pessoas até criticam dos mais velhos casarem com os mais novos, não é? É, E antigamente ninguém dizia nada. é. Que é tudo igual, mais ou menos. Olha a casa. Aqui casa são muitos velhos. Eu até digo, parava de olhar, tantos casamentos velhos. Homens com 80 anos e mulheres com 80 anos, 90 anos, a casar. Porra. Não casava. Porquê é que não casavas? Tomara eu que me fizessem o trabalho, então assim daquela idade. Mas, É para dar trabalho à gente. mas o Bu sempre foi bom contigo. Foi. Porque naquela altura havia muitas mulheres que apanhavam. Mas o Bu nunca te fazia nada. Agora é mais fidalgaria. Antes o povo está, diz como é livre, está, mas a gente ainda vamos tornar ao tempo antigo. Porquê é que diz isso? Vais ver. Agora, estas leis que eles votam, esta porcaria. Antes a gente... O povo de antes era muito fidalgo. Era muito fidalgo. Depois foi-se mais escravo com a vida. Agora custa lei para escravo. Agora custa lei. Agora é tudo muito fidalgo agora. E tu achas que as pessoas vão ter que mudar, não é? Vão ter que trabalhar mais? O trabalho para mim está feito. Mas para os outros, o que é que tu achas que as pessoas agora vão ter que fazer? Sei lá, eu não acho nada. É o tempo é que vai dizer. O tempo é que... Mas, por exemplo, quando já estavas aqui quando foi as guerras, as grandes guerras, Aqui? as grandes guerras, quando houve a Segunda Guerra Mundial, Eu não senti nada. mas as pessoas não tinham medo, Tinha medo. andavam com medo. Não é medo, mas medo. A gente íamos vender até cheias de medo. Pô. A gente uma vez fomos, eu ia com os carregos, eu e os outros, ia com os carregos e estava uma polícia mandando-nos ir para trás. A gente com os carregos na cabeça a chegar à praça e ele não nos deixar ir para a frente, a gente teve de ir embora. Estava a polícia na rua, mais que uma vez que a polícia estava na rua, mas nesse dia obrigou-nos a vir embora. Deixar para arrebentar qualquer coisa, qualquer revolução, mas depois acho que ficou em nada. Ficou em nada, a gente veio embora, mas ficou em nada. Mas susto acabou, apanhamos. Ainda era o Salazar, o Salazar acolhia muito às coisas más. Ele acudia, ele também tinha perdoante, mas ele acudia. E estava muita polícia, aí adiante, já longe. E a gente, assim como a gente ia chegar, eles mandavam parar. E a gente carregada, parada ali, a par com os polícias. E vindo, e até o povo ia muito, e quando estava um monte muito grande, aqueles diziam que estava a passar. A polícia, vocês não podem seguir para a frente, vocês têm de ir para trás. Vocês têm paciência, não podem ir para a frente, senão pode isto arrebentar. Ele dizia, isto pode arrebentar num tiroteio no instante e vocês não podem ir para a frente. E nós lá viemos para trás com carregos. E isso aconteceu mais que uma vez? Depois foi só 2 vezes, foi quando foi aquela guerra, que depois houve uma guerra lá para baixo, não sei para onde.
foi quando houve que eles até vieram botar aqui, vieram botar selos nas janelas, não sei para que era, botar papéis nas janelas. Era para o povo não andar na rua, parece que. Era papel, colava os papéis nas janelas. O povo andava todo assim, não saía de casa. Depois ficou enganada, graças a Deus, ficou enganada. Depois foi quando o Salazar disse que nos livrava da guerra, mas que não nos livrava da fome. Porque nessa altura houve fome. E eu, uma vez fui vender e não tinha em casa uma gota de açúcar. E eu andava muito constipada. E fui vender. E vi mais uma rapariga que era criada a servir aqui embaixo, que morava aqui embaixo. Vim com ela. E ela disse-me assim, você agora chega a casa, faça um café forte e vivia a ver se eu não tenho gota de açúcar em casa. Não tenho, ninguém me dá açúcar, eu não tenho nenhum. E ela calou-se, muito calada, era criada a servir. E fui para baixo, era aqui já embaixo a casa da patroa. E disse à patroa, e a patroa pôs-me um bocadinho de açúcar, sei lá, um quarto de açúcar, o que é, num cartuchinho, e mandou-me vir trazer. E nessa altura mesmo, nessa semana, eles puseram a cada casa, conforme as pessoas tivessem, receber tanto açúcar, os combustíveis. Recebia-se os combustíveis, o arroz, o açúcar, coisas todas, vinha por tabela, mas vinha um bocadinho, porque senão comia todos e os outros não comiam. Isto já foi eu comigo aqui. Depois vinham umas senhas e cada pessoa tinha uma senha e a gente dava por aquelas senhas, marcava o que se lá havia dar, está a perceber? E não cada pessoa trazia uma senha à loja, era? Trazia uma senha para a loja. Uma senha que já vinha feita por pessoas. Sim. Quantas pessoas tinham, quantas pessoas vinham de açúcar, quantas pessoas tinham, quantas tabela vinha de... Eles faziam o cálculo, o açúcar, o arroz, a massa, tudo. Fia tudo. Só podias dar aquilo. Ah? Podias dar o limite. Só podia dar aquilo que a senha marcava. E para mim também, só podia tirar. Tinha a minha senha também, mas isso foi por pouco tempo. Depois já veio a liberdade, mas nessa altura, mas depois havia muito, estás a perceber? O povo andava a se marcar, e uns a se marcavam tudo, outros não tinham nada. E veio essa lei, tinha de buscar a senha para trazer as coisas, depois, olha, eu não faltava nada, eu ainda aqui não estava, e não faltava nada já não faltava nada, se dava que chegasse e sobrasse. Mas até aí não, era quem mais se embarcava, sabes? E depois eu recebia. Depois até vendíamos uns aos outros, quem tinha, vendia, dava, era assim. Mas foi um ano, mas eu não senti. A gente comeu. Da lavoura tinha coisas da casa, comia. Quem não tivesse nada. Agora já ando a fazer um grande campo em Lisboa, e aos coisos, aos traços, para dar aos pobres, para os pobres cultivarem, com medo do que vem. Lá, o da Câmara de lá, era a terra que estava abandonada, andou a cultivar, e agora está a dar a repartir para os pobres que não têm, para os pobres cultivarem, para ter alguma coisa para comer. Os Lisboas estão a fazer isso. Da terra sai tudo, por isso. E eu... Vai voltar mais gente para a agricultura agora, não é? E depois, foi nessa altura que veio tudo por senha, o Salazar falou e disse que nos livrava da guerra, que estivéssemos descansados, que nos livrava da guerra, mas da fome que não nos podia livrar. Da fome que não nos podia livrar, mas a guerra é que livrava, e liberou. O Salazar foi um santo de um homem, embora o povo... Mas ele fazia muito mal também às pessoas. Depois do 25 de Abril as pessoas conseguiram... Faziam mal, porque os juízes deles, lá os chefinhos deles, é que faziam mal. Matavam, botavam ao mar, Foi uma vida muito amarga.